Nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Cliente. Uma data não só para falar de promoção, mas também dos direitos e deveres do consumidor. Pensando nisso, o JD1 Entrevista recebe hoje aqui nos nossos estúdios o advogado Thiago Vargas para falar um pouquinho sobre o equilíbrio entre cliente e empresa. Thiago, bem-vindo aos estúdios do JD1. Obrigado. E vamos falar sobre aquelas ofertas tipo gatilhos. Muitas empresas usam isso, para estimular o consumo excessivo. Existe algum limite? Sim, não existe um limite quanto à publicidade em si. Por exemplo, aquele só hoje, últimas unidades, fim de estoque. Não existe esse tipo de proibição. O que existe é a proibição da propaganda enganosa e da propaganda abusiva. Tá? Então, se eu utilizo desses gatilhos mentais de forma a criar uma propaganda enganosa ou abusiva, sim, eu estou infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, se eu tenho uma propaganda, para ficar mais claro para entendimento, se eu pegar uma propaganda, por exemplo, de um smartphone que está sendo anunciado com 50% de desconto. Você viu aquela publicidade? Você se direciona, seja a loja física, seja uma loja virtual. Na hora que você chega ali, você tem o desconto de 50%, porém você tem que assinar aquele plano que é caríssimo e sem ele você não compra. Então você enganou o consumidor. Então logo esse tipo de conduta ela é proibida. Um outro exemplo que seria do abusivo é você pegar um brinquedo anunciado para crianças, onde você usa, por exemplo, uma imagem de um super-herói e crianças falando que para essa criança ela poder fazer parte de um determinado grupo, ser aceita pelas outras crianças, ela necessita ter aquele brinquedo. Ou seja, ali você está abusando da inocência da criança. Então, isso é uma conduta ilegal. O gatilho, ele por si só não é um problema, desde que ele não seja uma propaganda enganosa ou abusiva. Seria aquela famosa letrinha miúda que a gente acaba não percebendo? O que tem que acontecer é o seguinte: se você está anunciando o seu smartphone, só que para isso você precisa que a pessoa assine, você tem que ter ali visível que a pessoa ela vai ter essa assinatura. O que não pode é ela não ter nenhum tipo de conhecimento disso. Ela chegar, se deslocar, que seja acessar um site dentro da sua própria casa e ver que ela foi enganada. Então ela criou uma expectativa a qual foi decepcionada quando ela buscou o produto. E falando sobre promoções relâmpagos, quais os cuidados na hora de adquirir algum produto que esteja com esse intuito? Bom, você tem que agir com calma e cautela, não sair no impulso, o que é o que as lojas buscam, que você haja no impulso. Então, o que você tem que fazer, primeiro você verifica se esse produto não está, ou melhor, você desconfia se o produto estiver muito abaixo do valor de mercado. Então, você vai desconfiar disso. Analise se aquilo realmente é vantajoso para você. Busque em outras lojas se aquele produto está às vezes ele está anunciado como se fosse uma baita promoção, mas não é bem assim. Então, às vezes você encontra outros valores, às vezes até mais vantajosos. Verifique a credibilidade dessa loja, principalmente quando você está falando de uma loja online. Busque no próprio site da loja, você pesquisa, verifique os depoimentos dos outros clientes. Nós temos hoje sites como, por exemplo, o Reclame Aqui, onde você pode encontrar uma reputação daquele vendedor. Então, você busca, leia atentamente as condições de compra, tá? Por exemplo, valor de frete, tudo que fizer parte ali dessas as condições para a troca, as condições de devolução, isso é muito importante. Muitas vezes, parece que não, mas muitas vezes uma boa parte das pessoas que se arrependem de uma compra não é em razão do produto em si, mas sim das condições de compra, um frete que quando ela viu ficou um valor muito alto, a condição, enfim, ela não sabia daquela condição porque ela não se atentou àquilo. E aproveitando que você citou sobre arrependimento de compra, qual que é o prazo que o cliente tem para recorrer a esse direito? Tá. Nós temos
o prazo do artigo 49 do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, que ele diz que, no caso de compras fora do estabelecimento, ou seja, compra online, você comprou pela internet, você não está dentro do estabelecimento. Então, você tem o direito de arrependimento, que é de 7 dias, tá? Então, você comunica à empresa que você se arrependeu de comprar aquele produto. A empresa ela vai arcar com a devolução. Se for online, você vai despachar sem custo algum e ela ainda vai te devolver todo o valor que for relacionado àquela aquisição que você fez. Então, você recebe de volta o valor do produto, frete, tudo que foi relacionado à compra. E falando sobre aquela frase famosa, o cliente sempre tem razão, até que ponto que o cliente tem razão? Isso é um jargão, tá? Muito popular, que a gente sabe, né? Mas não é uma regra absoluta, tá? O cliente ele tem razão desde que ele esteja resguardado pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Se ele não está resguardado, aquela loja, aquele vendedor, ele não tem obrigação de atender às expectativas deste cliente. Por exemplo, se o cliente ele deseja fazer, melhor, ele comprou numa loja física. Aí no terceiro dia, ou seja, até o 7º dia, aí fala, quero devolver em razão do arrependimento. Ele não tem esse direito. Por quê? Porque ele comprou numa loja física. Ele teria se fosse online, se fosse por telefone, fora do estabelecimento, enfim. Mas ele foi lá dentro, ele não tem esse direito. Ou então ele volta com o produto, mas ele perdeu a nota. A empresa, ela precisa saber que foi lá realmente que ele comprou. Então ele precisa aportar a nota fiscal, ele precisa comprovar que ele efetuou essa compra. Então, tem alguns casos que sim, a empresa tem o direito, né? O vendedor, a loja. E em casos de promoção enganosa ou que o cliente se sentiu lesado, como que ele pode fazer para garantir esses direitos? Primeiramente, eu sempre aconselho a você buscar amigavelmente. Então, você vai até a loja, conversa com o vendedor, tenta entrar num acordo, porque você não vai ter maiores dores de cabeça. Sua dor de cabeça se resumiu a conversar, dialogar com o próprio vendedor. E desde esse momento, você já tem que pensar em, você conversou pelo WhatsApp, por mensagem, enfim, você printa, salva. Você conversou por e-mail, salva. Telefone, anota protocolo, porque você precisa comprovar que você fez isso, tá? Não deu certo, você pode se dirigir a órgãos como o PROCON, tá? E o PROCON, ele vai chamar essa empresa para que ela esclareça o ocorrido, resolva o problema, enfim. Se o problema for complexo ou a empresa simplesmente não der muita atenção e não resolver o teu problema, aí você busca o judiciário, que você vai até o juizado especial civil, tá? E lá você vai buscar aquele direito, seja uma troca, uma devolução, enfim, o que é o que o CDC te resguarda. Tiago, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, por esclarecer essas dúvidas, e eu deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. O importante, se nós formos resumir, é que você não haja dentro desse impulso. Quando está lá que são as últimas unidades, não significa que em 5 segundos você tem que efetuar essa compra, que é o que eles pretendem, é agir no teu emocional. Então, haja com calma, com cautela, busque investigar aquele produto, aquele vendedor, aquela loja, saiba dos seus direitos, busque se informar, aí então você efetua a compra. Tadeu1Notícias.com, a notícia no seu celular.